Olá, meu nome é Edson Borges Júnior, sou coordenador do curso de pós-graduação em Medicina Reprodutiva do Instituto Sapiente, dando continuidade ao nosso programa de educação à distância, de aulas que nós estamos colocando à disposição dos nossos pós-graduandos nesse período em que nós não temos aulas presenciais. Nós vamos ao segundo tópico, que é o desafio da reprodução assistida nos tempos atuais, parte 2. Vamos lá. Uma prática muito comum hoje é a criopreservação dos gametas ou embriões, quer seja pela preservação da fertilidade, quer seja para aumentar a efetividade dos ciclos de reprodução assistida quando nós temos embriões excedentes ou quando nós congelamos esses embriões para transferência de ciclos seguidos, em que em algumas situações a efetividade do tratamento realmente fica melhor. Quando nós falamos em congelamento, realmente é difícil imaginar uma vida sem o gelo. E tudo isso começou apenas 200 anos atrás. Isto é, nós temos contato com a refrigeração, com congelamento, com resfriamento, há muito, muito pouco tempo. Com isso, surgiram as técnicas de criopreservação de gametas e de embriões, que na verdade é colocar essas estruturas, gametas e embriões, a uma temperatura do zero negativo, que são 196 graus negativos, utilizando várias técnicas, cuja a mais moderna hoje é a criopreservação de forma rápida, é a vitrificação. Falando um pouco na criopreservação social, isso é, na preservação da fertilidade, a mídia e toda a sociedade já vem há algum tempo, há nos últimos seguramente 8 ou 10 anos, relatando a necessidade ou a indicação de postergar a fertilidade. Lógico, o comportamento social da mulher mudou completamente, hoje ela tem o seu primeiro filho mais tarde, ela tem menos filhos, muitas vezes não tem parceiro, então realmente a preservação, fazer o backup de seus gametas, é uma prática cada vez mais indicada, visto que nós sabemos que após os 35 anos a fertilidade da mulher diminui bastante, é um fato inexorável, isso é, a probabilidade dela engravidar diminui bastante e o primeiro filho, como nós já ressaltamos, vem cada vez mais tarde para uma população grande das mulheres. Falando um pouco o número, houve um aumento bastante importante de até 5 anos na idade média da mulher na primeira gestação, que hoje está um pouco mais de 30 anos. Seguramente por uma evolução socioeconômica, por uma participação diferente e mais ativa da mulher a ser a principal razão dessa tendência. E a mídia brasileira nos mostra, a sociedade brasileira está a mesma coisa, está aí a Ivete Sangalo e a Xuxa, que mostraram essa sua gestação realmente mais tardia. Porém, quando nós falamos em número de óvulos necessários para que a gente tenha uma probabilidade de 75% de nascidos vivos, esse número de óvulos a ser preservado é cada vez maior quanto à idade da mulher, sendo 10 óvulos para as mulheres de 34 anos, na média, 20 óvulos para as mulheres de 37 anos e mais de 60 óvulos para as mulheres de 42 anos. Seguramente, e muitas vezes, a gente não consegue esses números, por isso que é importante, quanto mais cedo a mulher venha fazer essa criopreservação, esse seu backup dos óvulos, maior a efetividade, maior a qualidade, maior o número de óvulos que vai se conseguir para a tentativa de uma gestação e de um bebê no futuro. Porém, apesar das campanhas educacionais que colocam em evidência o risco de atrasar a procriação, de atrasar a gestação, nós temos que entender que o envelhecimento ovariano é uma coisa que acontece para todas as mulheres, independentemente da sua condição social, da sua condição econômica e da sua condição de saúde. E muitas vezes a mídia que nos ajuda a colocar essa situação, falando com que a mulher deva criopreservar antes, muitas vezes coloca essa ilusão de que essa gravidez pode acontecer depois. Então a consciência da inexorabilidade da idade em relação à senescência ovariana, em relação ao envelhecimento ovariano, é uma coisa que tem que estar muito, muito, muito presente e todos nós de medicina reprodutiva temos que passar isso para os nossos pacientes. Um ponto bastante interessante que faz com que a mulher ela postergue um pouco a sua fertilidade, que essa conta, obviamente, isso é da conta dos Estados Unidos da América, mas 10% dos aumentos de ganhos e salários no ano que a mulher retarda a sua maternidade. Isso ela acende mais na carreira e o sucesso frente à maternidade, o sucesso profissional frente à maternidade, sem dúvida nenhuma, e muitas vezes é um conflito muito grande para essa mulher. O exemplo mais presente na mídia foi de Bridget Adams, a primeira capa de congelamento de ovos, como mostrei no slide anterior, e que no início ela relatou o seu senso de liberdade. Ela congelou 11 óvulos
aos seus 39 anos, por US$ 19.000. Aos 45 anos, ela voltou para fazer a inseminação desses óvulos, onde se conseguiu 6 embriões, um embrião normal, que foi analisado geneticamente, e uma gravidez bioquímica. E o que ela colocou? Ninguém falou da parte 2. Isso é, que tem que existir o óvulo, ele tem que sobreviver ao descongelamento, apesar da sobrevivência ser bastante boa, em torno de 80% a 90%, tem que fecundar, tem que produzir o embrião, e muitas vezes, quando feita a biópsia embrionária, é um embrião normal. Por isso, da importância de se conseguir um número maior de óvulos possível, num tempo de idade menor possível para essa mulher. Porque realmente essa ilusão, essa sensação de conseguir a gestação independentemente do que se faz, não é uma verdade, é uma coisa que realmente tem que ser bastante bem analisada. E aí que falamos, muitos presentes de formatura no futuro vai ser a criopreservação de óvulos, um voucher para congelar os óvulos. Então, qual é a recomendação hoje? É que essa mulher, a partir dos 30 anos, já pense seriamente nisso. Isso é, lógico que é muito difícil saber se ela vai casar, se vai ter filhos, em que momento vai ter filhos, mas a partir do momento que se tem uma carreira determinada, essa mulher vai para o mercado de trabalho, faz uma pós-graduação, atinge cargos importantes, é promovida, a criopreservação de óvulos hoje é colocado como uma necessidade técnica em que a gente coloca para as mulheres. Não que se vá utilizar esses óvulos, claro que não, mas se ter a oportunidade de utilizar esses óvulos caso a gestação não aconteça ou não seja desejada mais precocemente. Para termos uma ideia, aqui no Fertility, hoje nós temos preservação de embriões, de óvulos e de sêmen. Temos aproximadamente 7.000 embriões congelados, cerca de 5.000 óvulos congelados, cerca de 8.000 amostras de sêmen congelados e 50 amostras de tecido ovariano. Isso é uma prática comum em que a gente mantém esses gametas por bastante tempo. A gente sabe que o embrião, um óvulo congelado, pode ficar anos sem perder a sua viabilidade, e é uma prática comum de todos os serviços de reprodução assistida, a criopreservação de gametas e de embriões. É aí que vem esse novo conceito de gestação e fertilidade. Isso é, essa corrente não precisa ser um elo único, em que se pode engravidar, em que se pode ter a gestação, independentemente da fertilidade naquele momento. Então, a distinção de projetos entre o casamento e a gestação é uma coisa cada vez mais presente, e homem e o casamento não são mais essenciais para que a mulher exerça a maternidade. São projetos realmente, podem ser projetos realmente distintos. É o que vemos os novos tipos de famílias, isso é, novas concepções familiares e que surgem muito frequentemente e cada vez mais na nossa sociedade. A família pode ser tradicional, biparental, convencional, pai, mãe e filhos, e é claro, é a mais presente, é a mais comum. Mas também pode ser monoparental moderna, que é a produção independente, ou originariamente uniparental, ou a biparental moderna, que é o casamento de casais homoafetivos, em que a família homóloga ela também está cada vez mais presente. A sociedade passou a aceitar muito mais e isso estar comum dentro não só do que vimos no nosso dia a dia, mas também que recebemos pacientes no consultório com esse tipo de solicitação. O senso da diversidade ele está presente, novamente a mídia, e a gente vê, essa seta mostrou muito bem, e aí está o número de casais com filhos, hoje das famílias, em 2000, em que casais com filhos perfaziam 60% das famílias, hoje perfaz menos de 50% de todas as famílias que nós encontramos na sociedade brasileira. Aí está, novamente, a mídia coloco aí o Elton John, meu cantor preferido, e nós vemos que existem hoje 19 composições familiares quando a gente vai ao IBGE, estamos falando aqui do Brasil. A formação familiar biparental convencional, ela de longe não é a única, e reforçando, são 19 composições familiares que podem acontecer entre homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, homem sozinho, mulher sozinha e assim por diante. Desta forma, estão cada vez mais frequentes os bancos de sêmen, os bancos de óvulos, os bancos de embriões, que existem bancos nacionais e bancos importados, como a gente pode ver por aí, e hoje é absolutamente lícito pelo Conselho Federal de Medicina, pela Anvisa, em que a gente faça a importação desses óvulos para o tratamento de casais com infertilidade.
Aqui está demonstrado o segundo relatório dos dados de importação de células de terceiros germinativos pela Anvisa, dados de 2018, e a gente vê que o número de importação das amostras seminais ela está bastante frequente, bastante aumentada, começou um pouquinho, agora são mais de 860, ao mesmo tempo em relação aos bancos de óvulos, o Ovobank é um banco da Espanha, de onde vem a maioria dos óvulos que nós temos importados hoje. Dessa maneira, a quebra de barreira da utilização de gametas doados é uma realidade na nossa sociedade, porém, o que nós temos que ter a consciência é da comercialização. O Conselho Federal de Medicina dita regras muito boas, o Brasil está muito bem em termos de legislação médica para as técnicas de reprodução assistida, mas isso foi uma charge que eu encontrei em um avião, foi uma brincadeira que alguém fez. Na verdade, o fundo é uma realidade bastante grande, isso existe em alguns países, os países do leste europeu, também nos Estados Unidos um pouco, em que quanto mais bonita for essa mulher, quanto mais jovem, se participa de uma faculdade muito boa, existem as faculdades de Ivy League nos Estados Unidos, em que algumas das estudantes vendem os seus óvulos, às vezes por mais de 15 ou 20 mil dólares. Demonstrando também os excessos, um casal de indianos, os dois com mais de 80 anos, que fizeram um tratamento de doação de óvulos, não sei se foi utilizado esperma doado ou não, provavelmente não, que tiveram a sua criança. Então os limites de sociedade vai de canto para canto, vai de entidade médica de um país ou de outro, vai da própria consciência do médico. O Conselho Federal de Medicina ele permite em que você não faça um tratamento em que você não acha que ele seja adequado para a sua consciência. Isso é muito bom no Brasil. E, obviamente, quando a gente tem uma tecnologia, essa tecnologia estando à disposição, os excessos eles vão ocorrer. Interessante também a consciência que nós temos que ter em relação aos bancos de embriões. Muitas situações podem ocorrer. O casal pode perder o interesse pelos embriões, a gente pode perder o contato com o casal, pode se morrer um dos cônjuges, podem se separar, o serviço que estão os embriões pode terminar, pode haver um desacordo comercial ou técnico entre os integrantes do centro e o casal e podem haver acidentes. Então, tudo isso é previsto nos termos de consentimento, muito importante citar isso agora. Os termos de consentimento eles são bastante detalhados hoje. Para vocês terem uma ideia, no Fertility nós temos 54 termos de consentimento, são 54 situações diferentes, cada vez mais nós temos que dar ciência e ter isso registrado. E aqui nós fizemos um questionário para 850 casais no Fertility, em que nós, anonimamente, perguntamos a eles. Isso é, se vocês têm embriões que foram excedentes, um terço deles não quiseram criopreservar. Mas dos que aceitaram congelamento, olhem que interessante, que situação que muitas vezes a gente não imagina. Um terço quis doar, 28% para pesquisa, 20% queriam levar os embriões para casa e 19% para o descarte. Por isso que a consciência de que o que é vida, quando começa a vida, é muito, muito, muito individual. Será que embrião é vida? Será que embrião tem vida? Sem dúvida nenhuma, qualquer ser com metabolismo tem vida. O embrião é formado por células que potencialmente podem originar um ser humano, lógico, único, com sentimentos e desejos. Porém, quando começa a vida? Nós temos o ponto de vista espiritual, jurídico, médico e o sentido da vida absoluto e essencial. Como eu coloquei, absoluto, claro, tem metabolismo, tem vida. Essencial, com a essência desse ser, é uma coisa filosoficamente, religiosamente, muito, muito, muito difícil, muito complicada, muito individual. Aqui está o critério de início da vida do ponto de vista biológico. O celular é a fecundação. O cardíaco é o início dos batimentos, por volta de 3 ou 4 semanas. O encefálico, com a atividade inicial do tronco cerebral, às 8 semanas. O respiratório, quando esse feto tem movimentos respiratórios, por volta das 20 semanas. O neocortical, onde existe sono-vigília, isso é a consciência cerebral começa a se desenvolver, e o moral, obviamente, quando se começa a comunicar. Então, olha que complicado, cada um deles é válido, cada um deles tem o seu ponto bastante importante. Se torna importante também quanto à religião. Isso é, das várias religiões, o catolicismo considera a vida na concepção, o judaísmo no 40º dia de vida, onde esse feto, o embrião, está tendo a forma humana.
No islamismo, aos 120 dias, quando a alma é soprada por Alá. No budismo, é um processo ininterrupto. No hinduísmo, na fecundação. Bastante diferente. O que nós podemos falar, então, em relação às perspectivas futuras? Isso aqui que a gente pode esperar da medicina reprodutiva. Aí realmente é um mundo que vai muito longe, que vai na imaginação. Quando a gente lê Aldous Huxley, lá pela década de 40, um admirável mundo novo, coisas que nem se pensava naquela época, ou 20, 30 anos depois, a gente começa a pensar agora. O útero artificial, isso foi idealizado em Tóquio, na Universidade de Tóquio, há muitos anos atrás, em que se tentava fazer um ambiente diferente. Isso daí, um carneirinho que experimentalmente sobreviveu ao útero artificial e que cada vez mais o transplante de útero é uma realidade, como todos nós sabemos, mas o útero artificial é uma coisa que se busca tentando se tirar o segundo processo da reprodução assistida, que é o desenvolvimento, que é a própria gravidez, que é o desenvolvimento embrionário intraútero. Há pouco mais de um ano atrás, um programa numa universidade da Holanda, o professor Guidewey, fez um programa de útero artificial com a possibilidade de desenvolvimento de fetos num ambiente totalmente artificial. Essas imagens realmente impressionam, em que são bolsas de desenvolvimento de fluidos essenciais para o desenvolvimento embrionário, onde se vão os nutrientes. Vou deixar o vídeo por si só falar, em que se tenta colocar esse feto, essa criança, no ambiente potencialmente natural. Aí está o esquema, se entra os nutrientes, se dá oxigenação. Isso tudo feito por uma máquina, isso tudo feito por um desenvolvimento totalmente artificial, onde os nutrientes e as substâncias necessárias são colocadas, antibióticos no caso de infecção. Aí está o primeiro experimento com o carneirinho sendo desenvolvido, essa imagem do útero artificial. E aí, realmente, o final, esse carneirinho tendo sobrevivido a esse útero artificial tendo se desenvolvido. Seguramente isso vai ser o futuro e isso logo vai estar à disposição da nossa medicina, da medicina para a espécie humana. Não só o útero artificial vai ser uma realidade, mas a produção de gametas artificiais, principalmente para a mulher com envelhecimento ovariano, isso é uma coisa extremamente importante. Então, através de células germinativas, através de células embrionárias, stem cells, ou através das células stem cells induzidas pluripotenciais, os gametas artificiais, eles vão poder ocorrer, isso já ocorre experimentalmente em algumas espécies, e a aplicação desses gametas artificiais vão poder ser utilizados em técnicas de fertilização in vitro, principalmente aí estão as células pluripotenciais induzidas, isso é, se tira uma célula 2N de pele de qualquer local, e essa célula ela é transformada numa célula N. Essa célula N é transformada num óvulo ou num espermatozoide, isso é, espécie específica, indivíduo específico, isso é, sem nenhum tipo de rejeição, porque é uma célula desse próprio paciente, desse próprio homem, dessa própria mulher, e utilizada na fertilização in vitro. E aí vem um pouco mais, divagando um pouco mais, pensando um pouco mais, vão poder existir seres geneticamente programados, aonde, através de indução de características genéticas nas células, essas células vão ser clonadas, vão ser feitas transformações nucleares e transferidas para as pessoas, admirável no mundo novo novamente. Esse ser vai ser um ser geneticamente programado. A edição genética já é uma realidade, isso é, já conseguimos em laboratório fazer algumas pequenas transformações celulares para que elas ativem ou desativem alguns genes, para que ativem ou desativem algumas doenças. Isso é um fato, isso é uma realidade. Existem cerca de 75 mutações que causam doenças nos seres humanos e que o Prime Editing tem esse processo para corrigir quase a totalidade delas, e o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, já está com programação de fazer muitas modificações genéticas. Lógico que isso ainda vai demorar um pouquinho, mas quando a gente fala vai demorar um pouquinho, talvez poucos anos, 2 ou 3 anos, essas técnicas já estejam
praticamente prontas dentro do laboratório e pensar que isso, falando novamente da parte técnica, não é uma coisa difícil. Divagando ainda um pouco mais, a produção de bebê em séries é uma coisa com modificação genética que pode ser pensada, não tem limites para o cientista, porém ele tem que ser regulamentado por lei ou por ética, tudo isso é bastante importante. Então veem que a medicina reprodutiva tem um campo imenso, imenso, em que nós podemos imaginar, que nós podemos pensar e que realmente isso não vai parar, não vai parar em nenhum momento. A evolução tecnológica vai nos permitir fazer coisas maravilhosas e, obviamente, coisas que vão nos deixar pensar, que vão nos fazer pensar muito em relação a todas essas possibilidades. Dentro das perspectivas futuras, clique aqui para comprar um bebê. Eu sugiro para vocês assistir um filme chamado Gattaca, é o GTAIC, são os 4 aminoácidos, é um filme antigo, que justamente fala dos seres geneticamente modificados de uma nova sociedade, que a gente pode até pensar aí, de quem tiver uma condição econômica mais favorável vai poder se submeter a essas técnicas de melhoramento genético, e pensando numa outra possibilidade ruim, é claro, e quem não tiver essa condição econômica não vai conseguir, existindo um distanciamento muito grande entre os seres humanos, uma coisa extremamente perigosa. Fazendo um pequeno resumo do que a gente pode pensar no futuro, essa dissociação do desenvolvimento embrionário, da gestação, do desenvolvimento humano, tudo isso nos faz ficar maravilhados com a possibilidade das tecnologias, mas pensar em relação a tudo que pode acontecer e a tudo que nós temos que pensar desta especialidade maravilhosa que é a reprodução humana assistida. Deixo para vocês o meu muito obrigado. Estaremos logo numa próxima conversa.